Esse bebezinho mais lindo aqui da foto sou eu, dá vontade de apertar, não dá? Mas vamos lá, vamos falar a respeito da famosa regressão de idade ou regressão de vidas passadas. Para começar e mais importante, não tem como afirmar, não tem como saber se durante a hipnose a pessoa realmente volta, acessa uma vida passada ou acessa a infância ou não. Quem te prometer isso vai ser um belo de um charlatão, porque não tem como provar, não existem provas disso. Mas falando de hipnose, a técnica de regressão é uma técnica onde você dá uma sugestão como outra sugestão qualquer. Da mesma forma que você fala para a pessoa imaginar uma cola que a mão vai estar colando na cabeça, você fala para a pessoa imaginar que ela está num túnel do tempo e conforme ela for andando, descendo naquele túnel, os segundos vão se transformando em minutos, os minutos em horas, as horas em meses e os meses em anos. É uma sugestão como outra qualquer, que a pessoa pode aceitar ou não. E tem um ponto interessante. Nem todas as regressões de idade são teatrais, mágicas, lúdicas e emocionantes como as vistas no YouTube, onde o adulto volta lá na cena, conversa com a criança indefesa, ressignifica todos os problemas, se esbalda, se acaba de chorar e abre os olhos com a vida completamente mudada. Na verdade, a maioria das regressões são bem mais simples e menos emocionantes do que as pessoas estão acostumadas a assistir. O que acontece é que no YouTube a gente só coloca aqueles vídeos que são mais chamativos e mais emocionantes. E ainda falando de regressão de idade, tem mais um problema que são as nossas memórias falsas. Todas as nossas memórias são falsas. Algumas são só um pouquinho falsas e outras são completamente falsas. A única certeza que a gente tem é que as nossas memórias não são 100% reais, não são 100% confiáveis. Toda vez que a gente se lembra de alguma coisa, é como se o nosso cérebro montasse um quebra-cabeça com todas as informações. A nossa memória não funciona como um vídeo, reproduzindo de forma fiel exatamente as coisas como elas aconteceram e toda vez da mesma forma. Só que aí vem mais dois problemas. O primeiro é que a gente não consegue guardar todas as informações que a gente viveu. É impossível, não ia ter espaço para tudo isso. Não existe aquela ideia de hipermnésia, onde em uma regressão você consegue encontrar onde que você deixou a chave lá no Natal de 1982. É impossível. E o segundo ponto é que ao longo do tempo a gente vai perdendo algumas dessas pecinhas do quebra-cabeça. As informações vão se perdendo e isso é normal. O que o nosso cérebro faz? Ele inventa, ele cria algumas pecinhas para preencher esse quebra-cabeça, fazendo com que a gente imagine que aquela cena realmente foi real e aconteceu daquela forma. E ainda falando de memórias falsas, na regressão de idade pode acontecer uma coisa muito interessante. Imagina que um adulto tem medo de cachorro. Ele volta na infância dele e se vê mordido por um cachorro, entendendo que é aquilo que faz ele ter medo de cachorro. Ele pode realmente ter sido mordido por um cachorro? Lógico que pode, mas ao mesmo tempo o que pode ter acontecido é que na verdade ele tenha visto alguém sendo mordido na televisão, em um desenho, ou de repente foi a mãe dele que contou uma história e a criança acabou achando que foi com ela. Tá, mas então quer dizer que regressão não serve para nada? Não é bem assim. Não importa na verdade se aquela cena aconteceu ou se é fruto da imaginação. O que importa é que aquela cena prejudica a vida da pessoa de alguma forma e a gente vai trabalhar em cima disso. Além disso, é importante saber o que acontece por trás da técnica. Usando a técnica de regressão, basicamente a gente trabalha duas situações. A primeira, e talvez a mais conhecida, seja a ressignificação, onde a gente consegue fazer a pessoa enxergar, entender aquele evento, aquele fato, por uma nova perspectiva, por um novo ângulo. Talvez fazendo ela entender que tenha sido tudo um mal-entendido, que ela tenha dado azar, ou que ela não tenha culpa de nada do que aconteceu lá no passado. E a segunda situação que a gente trabalha é fazer com que a pessoa se acostume aquela situação, aquele evento aversivo através da exposição. Quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, a melhor forma da pessoa vencer esse medo é ela se expondo ao perigo e ao mesmo tempo fazendo um relaxamento no corpo dela para que ela entenda que naquele momento ela pode ficar calma e que aquela situação não representa nenhum tipo de perigo para a vida dela. E a regressão de vidas passadas vai muito da crença da pessoa, do que ela confia, do que ela acredita. Não tem como a gente saber se a pessoa voltou numa vida passada, morreu e reencarnou nessa vida, ou se de repente são apenas coisas da imaginação dela. Mas eu queria saber o que você pensa a respeito de regressão de idade ou de vidas passadas. Você acha que realmente a pessoa volta no tempo, ou se são apenas coisas da imaginação dela? Além disso, se você já passou por uma experiência de vidas passadas, comenta aqui embaixo falando o que você achou e como que foi, tá bom?